Olá, meu nome é Daniele Correia e sou professora de Biologia. Hoje nós vamos adentrar a aula 7 da apostila 2, que corresponde ao assunto membrana plasmática. Bom, antes da gente entrar na membrana plasmática, vamos recapitular algumas coisas. Toda célula possui alguns componentes essenciais para a sua sobrevivência. Dentre elas, existe a membrana plasmática. A membrana plasmática está presente em todas as células dos seres vivos. Ela é um componente celular que possui composição própria, permitindo que as células mantenham uma independência do meio interno em relação ao externo. O que isso quer dizer? Quer dizer que toda célula viva tem uma membrana plasmática e impede que haja uma comunicação do meio interno com o meio externo sem controle. Então, na verdade, a gente vai ver mais adiante que essa membrana forma uma barreira do meio interno para o externo e ela permite somente alguns componentes que poderão adentrar entre a célula. Quais são as características da membrana? A principal característica, principal não, né? Existem 4 principais, mas começamos pela elasticidade, ou seja, a membrana é elástica. Ela tem uma certa mobilidade e flexibilidade. Então, ela tem essa característica de ser móvel e flexível e adaptável em muitas funções. Semipermeável. O que quer dizer essa característica? Quer dizer que a membrana controla o que passa através dela por mecanismos específicos de transporte que a gente vai ver na próxima aula. Então, na verdade, de acordo com o que a célula precisa e com a sua função, ela vai determinar o que entra e o que sai da célula. Lipoproteica. A célula determina uma certa fluidez da membrana, ou seja, essa camada de lipídio, de gordura, promove que a membrana seja fluida, ou seja, ela tem uma certa mobilidade, seja móvel, né? Esse componente de gordura que permite que ela seja elástica também, seja fluida. E delgada, ou seja, ela é extremamente fina e não é visível ao microscópio comum, somente ao eletrônico. Vamos verificar agora a estrutura da membrana plasmática. A membrana plasmática é constituída principalmente de carboidratos, que são os açúcares, de proteínas e de uma dupla camada de fosfolipídios, que nada mais é do que gordura. Então, tem uma ilustração abaixo que dá para a gente aprender um pouquinho mais sobre essa estrutura da membrana. Nós verificamos aí que essa parte amarela seria a dupla camada de fosfolipídio. Então, nada mais é do que gordura. Então, observem que ela tem uma camada acima e uma camada abaixo, que são essas bolinhas amarelas. Observe também que entre essa camada de fosfolipídio, de gordura, possui algumas saliências, né, alguns tubos fincados dentro dessa camada de gordura, que corresponde às proteínas. Essas proteínas têm uma função de transporte, que a gente vai ver mais para frente, na próxima aula. E
aderido às proteínas, que são essas bolinhas azuis superficiais, a gente encontra os carboidratos, que nada mais são do que açúcares, que quando se juntam à proteína, formam uma estrutura chamada glicocálise, que a gente vai ver também mais adiante. Então, como a gente pode observar, a membrana é feita de uma dupla camada de gordura, que é essa amarela, é feita com canais de proteína, que são essas estruturas em vermelho, que formam parte do transporte da membrana, e também na periferia a gente observa essas bolinhas azuis, que nada mais são do que os carboidratos, que são açúcares aderidos às proteínas. Quais seriam as propriedades da membrana plasmática? A gente pode verificar que ela possui 3 propriedades e especializações importantes. A primeira delas é a microvilosidade. O que seria essa microvilosidade? São prolongamentos delgados da membrana que têm como função aumentar a superfície de contato e de absorção de nutrientes. Então, se a gente for observar na figura abaixo, nós podemos observar essas ondinhas na ponta da célula, que significa uma extensão da membrana. Para que existe essa extensão da membrana? Para que ela possa absorver a maior quantidade de nutrientes possíveis, porque ela aumenta a superfície de contato. Aonde a gente pode encontrar esse tipo de célula? A gente pode encontrar, por exemplo, no intestino, onde ocorre a maior parte de absorção de nutrientes do organismo. Então, ao invés da membrana ser retinha, ela é ondulada, com esses bracinhos, né, essas ondinhas, porque ela aumenta a extensão dela, promovendo um maior contato com a absorção de nutrientes. E as interdigitações? As interdigitações são dobras na membrana das células vizinhas, que tem como função aumentar a aderência entre as células. Então, a gente olhando a figura abaixo, a gente observa que as interdigitações são, na verdade, como se fosse um quebra-cabeça, onde uma peça se encaixa na outra, ou seja, uma célula se encaixa na outra. Então, são dobras nas membranas que possuem encaixe uma na outra, promovendo o aumento da aderência entre as células. Quando a gente conecta uma peça de um quebra-cabeça na outra, ela fica bem juntinha e aderida. E é como se fosse uma célula na outra. Ela fica bem juntinha e aderida. A gente pode encontrar isso na pele. Então, onde uma célula precisa se aderir à outra para promover uma camada de proteção. Porque se ela fosse separada uma da outra, a gente teria aí uma lacuna que prejudicaria essa aderência entre as células. E os desmossomos? Os desmossomos são estruturas semelhantes a placas ou discos, bipartidas e simétricas, que têm como função também aumentar a aderência entre as células. Olhando na figura abaixo, a gente observa que o desmossomo parece um curativo. A gente pode comparar ele a um curativo. Então, imagine que você vai, num corte de pele, colocar um band-aid. Você coloca um band-aid de um lado para outro, aproximando as bordas do corte.
E o desmossomo praticamente faz a mesma coisa. Ele é uma forma discal ou de placa, como se fosse um esparadrapo, que irá colar uma célula na outra, para que ela fique juntinha, aderida e não deixe lacuna nenhuma também. Então, a diferença entre interdigitações e desmossomos, já que os dois têm a mesma função de aderência, é que na interdigitação uma peça se encaixa na outra e no desmossomo um adesivo, que é uma placa ou um disco, cola uma célula na outra, junta as duas. Deu para entender? Agora vamos para orientações gerais. Eu gostaria, depois que vocês assistissem essa aula, que vocês realizassem a leitura da apostila 2 correspondente a esse tema de membrana plasmática, fazendo um resumo no caderno para facilitar a resolução dos exercícios e fixação do conteúdo. Na verdade, esse resumo é de suma importância. O resumo no caderno, além de fixar o conteúdo melhor, evita que a cada dúvida vocês tenham que voltar na apostila ou na aula. Então, quando forem realizar os exercícios ou estudar para a prova, basta pegar o resumo, onde tem pontos principais do conteúdo para serem aproveitados. Em seguida, gostaria que vocês realizassem os exercícios de aula da página 9, exercícios de 1 a 3, e os exercícios adicionais da página 19, de 1 a 8. Em seguida, gostaria que vocês enviassem os exercícios realizados para o e-mail danielescora@bol.com.br, a fim de que eu possa ver a assimilação de vocês em relação ao conteúdo e também para corrigir as atividades. Bons estudos!